A África subsaariana é a região do continente africano situada ao sul do deserto do Saara. Não é uma divisão política, mas apenas um termo usado como referência aos países que possuem maior parte da população negra desse continente. No passado, era muito usado o termo África Negra para essa região, em oposição à África Branca composta pelos países ao norte do deserto do Saara. Porém, estes termos estão caindo em desuso. Essa região é conhecida por ser o berço da humanidade, ao passo em que também é considerada como a última fronteira do capitalismo. O uso da primeira expressão ocorre porque muitos pesquisadores acreditam que tenha sido nessa região a constituição dos primeiros seres da espécie humana. O uso do segundo termo se deve por se considerar que tenha sido o último território colonizado pelo mundo capitalista. A população é de 535 milhões de habitantes. O ponto mais alto é o Monte Kilimanjaro, de 5.895 metros de altura. Os principais rios são o Congo, Nilo, Zâmbia, Níger, Senegal e Limpopo. O clima é equatorial e tropical. A vegetação lá é florestas equatorial, tropical, e a vegetação mediterrânea é uma das muito conhecidas, a savana também. E a fauna é lá uma fauna muito diversa, tem diversos tipos de animais, espécies. Uns exemplos dela são elefante, leão, girafa, zebra, chimpanzés, hipopótamos e diversas outras espécies. E o território é de 9 milhões de quilômetros. Principais características dos países da África subsaariana. Maioria da população composta por negros. A maior parte dos países possui economia subdesenvolvida. Presença de conflitos políticos, principalmente de caráter étnico. Existência de diversos problemas, como por exemplo, pobreza, elevados índices de analfabetismo, sistema de saúde público precário, proliferação de doenças, falta de água e sistema de saneamento básico inexistente ou ineficiente. Existência, em alguns países, de governos autoritários e corruptos. Infelizmente, essas características acabam dificultando a resolução dos graves problemas sociais e econômicos enfrentados pela sofrida população deste país. A maior parte desses países ainda sofre a consequência das injustiças do neocolonialismo e imperialismo europeus da segunda metade do século XIX. Grande diversidade étnica, cultural, linguística e religiosa. Vale ressaltar que os problemas citados acima fazem parte da maioria destes países, mas não são de todos. Existem países, como a África do Sul, por exemplo, que estão num patamar de desenvolvimento bem acima dos outros, apresentando melhor condições sociais e econômicas. Países da África subsaariana: República Democrática do Congo, República do Congo, Burundi, África Oriental, Quênia, Tanzânia, Uganda, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Somália, Sudão, África Ocidental, Benin, Burkina Faso, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mauritânia, Mali, Níger, Nigéria, República Centro-Africana, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Togo e Zâmbia. A África subsaariana é considerada por muitos como a região mais pobre do planeta. Nessa parte da África estão localizados os países 33 os mais pobres que existem, com grandes problemas estruturais, sofrendo os graves legados do colonialismo, do neocolonialismo, dos conflitos étnicos e da instabilidade política. A expectativa de vida não ultrapassa os 47 anos. O índice de alfabetização de adultos atinge 63% e o nível de escolaridade chega a 44%. O enorme crescimento populacional durante a década de 1990
acarretou no aumento de pessoas vivendo em condições extremas de pobreza. Mais da metade da população subsaariana, uns 300 milhões de pessoas, sobrevive com menos de $1 por dia. Milhões dessas pessoas vivem na mais absoluta pobreza, privados de água potável, moradias dignas, alimentos, educação e acesso à educação. A falta de água gera problemas devastadores para a região. Além disso, a situação se agrava devido aos períodos de seca e pela desastrosa gestão dos recursos hídricos. Tudo isso causa fome e doenças, provocando o êxodo de muitos nativos. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Ô Jerry Smith, me ajuda por favor. Oh bebê, sinto falta de te ver aqui. Oi, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão